Fala galera, tudo bom com você? Guerreiro e guerreira Caveira. Tamo junto nessa grande empreitada para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia de 2019, concurso previsto para o ano que vem. Então eu trouxe para você algumas dicas e alguns conteúdos que poderão ser contemplados na nossa avaliação do ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Aqui na descrição eu tenho o meu número, tá bom? O número que está aqui embaixo, para você entrar em contato comigo, caso você queira adquirir todas as aulas, o PDF, os simulados e os exercícios. Entre em contato comigo para nós tratarmos de valores e a partir daí fazermos todo o processo para você já começar a estudar com antecedência. E outra, eu estou criando o quarto grupo de WhatsApp para a galera que vai fazer o concurso da PM da Bahia, para nós trocarmos informações e eu estar sempre postando algumas dicas, questões, e aí estar tendo uma maior proximidade com vocês, que também fazem parte aí do canal Geografia 2.0. Nós já temos 3 grupos já cheios, esse aqui é o quarto grupo que eu estou criando para a PM da Bahia. Esses outros 3 grupos são de alunos, a galera que já adquiriu, muitos deles adquiriram o material, e vem comigo também, vem adquirir esse material, um material que é muito bom, material massa para você estudar. Quem é meu aluno aí já sabe como é toda a ornamentação do nosso curso, tá bom? Tem um vídeo aqui com uma aula que eu tenho colocado com o PDF, tá certo? E com uma resolução de questões, que é o primeiro vídeo sobre a localização do território brasileiro. Então dá uma olhada lá. Se você for entrar no grupo, claro, eu vou estar colocando também parte desse material para você estar adquirindo, tá bom? E quem fizer parte do grupo vai ter um descontozinho legal na compra do material. Então vamos comigo, vamos nessa. Essa é uma questão que poderá cair, é uma questão relacionada ao processo de desenvolvimento regional do espaço geográfico brasileiro. Como é que isso acontece? Olha só, quando nós falamos de desenvolvimento do espaço geográfico brasileiro, nós estamos falando de uma configuração regional. Nós temos 2 tipos de formações regionais no Brasil. Nós temos a formação oficial, que é aquela das 5 grandes regiões, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, sul e sudeste, e nós temos a região não oficial, galera, que é aquela que é tratada de uma forma regional, acreditando que as características econômicas, as características físicas, as características culturais, religiosas, as características políticas, elas são de uma forma estudada de maneira igualitária, tentando entender como é que o espaço brasileiro ele se configura. Tá bom? Então houveram várias formulações do espaço geográfico brasileiro. Então, a última reformulação nós vamos ter aí em 1988, com a agregação aí do estado Tocantins à região norte, e o desmembramento, né, que essa é uma das classificações formada aí pelo geógrafo e pai da geografia, né, o grande ilustre Milton Santos. Então esse conteúdo é um conteúdo que está exatamente aqui, ó, organização político-administrativa do Brasil, a divisão política e a divisão regional, tá bom? É como o território se encontra. O critério principal da regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira foi o meio técnico científico informacional. Pessoal, o meio técnico científico informacional, vamos dar uma ênfase aqui, vamos ler a questão toda, depois nós iremos voltar a explicar. Isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando 4 Brasis, como eles mesmos chamaram, entre aspas aqui, ó, os 4 Brasis, abordando a região de maior base econômica do Brasil. Nessa divisão, nós temos aqui ó, a região destacada nós temos essa região destacada aqui. Observe que nós temos 2 regiões. Nós temos a região sul do Brasil e temos a região sudeste
do território. Então, essas duas regiões, elas estão em união. Logo, região amazônica está aqui, ó, amazônica. Logo, a letra A está errada. A região centro-sul também está errada. Por quê? Porque a região centro-sul é uma delimitação utilizada nos critérios geoeconômicos. Então, essa também está errada. A região nordestina também, o Nordeste está aqui, só pode ser a região concentrada, e é exatamente esse nome. A região concentrada, galera, é uma região dada para uma área, colocar aqui, ó, uma área formada por características tecnológicas. Quando falo tecnológicas, estamos tratando aí das influências regionais tecnológicas e científicas. Então, nós podemos entender que a região sudeste e a região sul apresentam características, olha só, semelhantes. Por isso chama-se de região concentrada. Concentrada em quê, pessoal? Concentrada no fluxo informativo e concentrada nas finanças. É na região sudeste e na região sul que nós temos as áreas de maior base econômica do território. E quais são essas bases? Podemos até colocar aqui, ó, bases econômicas. Essas bases econômicas, nós podemos ter o comércio, tá? O comércio, que é uma grande caracterização local. Nós temos a prestação de serviços, e nós vamos ter também, além do comércio, da prestação de serviço, a indústria. Então você pode estar pensando assim, Tiago, está na ordem o comércio, a prestação de serviço e a indústria? Se você observar, sim. Bases econômicas. Se você observar, sim, o comércio é a principal base da economia brasileira. E a prestação de serviço é como ela funciona, é como ela se faz, é como ela se distribui. E a indústria, o Brasil, por volta de meados da segunda metade do século XX, fez com que a economia brasileira se diversificasse por conta desse grande avanço tecnológico que fez com que a indústria viesse a se desconcentrar e se espalhar por todo o território nacional. E isso fez com que a população viesse a se deslocar. Só um conteúdo extra aqui, ó, algumas dicas aqui, deixa eu colocar até de outra cor para você não confundir. Algumas dicas de conteúdos para você entender. Olha só, quando se trata da influência da população, sobre as regiões, colocar aqui, ó, a influência das regiões sobre a população, você tem que lembrar dos três principais pontos. Olha só, nós temos o êxodo rural durante o século XX, tá certo? Que foi o deslocamento da população da região Nordeste aqui, ó, da região Nordeste para a região Sul, da região Norte para a região Centro-Oeste, para a região Sudeste, desculpe, e a região Nordeste Sul para a região Sudeste. Eu disse Nordeste para a região Sul, né? No caso, região Sudeste aqui, desculpa, pessoal, tá bom? E aí, o êxodo rural. E nós temos aqui, ó, a chamada evolução da sociedade da região Sudeste, ou seja, a evolução industrial durante esse período e o chamado êxodo urbano. Se eu fosse classificar dentre esses aqui os mais importantes, vou até colocar em vermelho aqui, ó, para você não esquecer. Se eu fosse classificar, eu diria que o êxodo urbano é um conteúdo bastante atual. Por quê? Porque é o retorno da sociedade da região Sudeste para a região Nordeste. E isso está classificando uma nova configuração. A sociedade está retornando. Agora, Tiago, por que é que ela está retornando? Nós temos um motivo. Olha só, um motivo. Qual foi o motivo que fez com que a sociedade do Nordeste passasse para a região Sul? Não foi a evolução tecnológica? O motivo é o mesmo: a tecnologia.
Mas, Tiago, eu não entendi. A tecnologia está fazendo com que a população volte para o interior? Sim, a tecnologia que nós chamamos de modernização do campo. A modernização do campo tem elevado a sociedade da região sul e sudeste de volta para o interior. É tanto que hoje nós temos a região centro-oeste como a região de maior rebanho bovino do mundo, tá bom? Vamos passar? Olha só, no setor agropecuário, quando nós falamos aqui do setor agropecuário, agricultura, como você já sabe, mais pecuária, ela pode ser intensiva ou extensiva, tá bom? A agricultura é o ponto forte nessa região, graças aos vastos solos férteis presentes. O Sudeste, que é a região na qual nós estamos tratando, é responsável pela maior parte da produção de cana-de-açúcar do país, concentrada na Baixada Fluminense, localizada na zona da Mata Mineira e no estado de São Paulo. A maior parte da produção de laranjas é destinada à industrialização e exportação de suco. O Brasil é o principal produtor e exportador de suco de laranja do mundo, realizada principalmente no estado de São Paulo, que responde por 80% da produção total nacional. Olha essa informação aqui, ó. Que informação massa! Que informação bela, tá certo? Bora lá. A pecuária também apresenta grande destaque nessa região, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina, pecuária de corte, suína, permite a instalação de desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios, a pecuária leiteira. A criação de aves, a ovicultura e a produção de ovos são as maiores do país, aproximadamente 40% do total nacional, concentrando-se no estado de São Paulo. Então veja que o estado de São Paulo apresenta uma grande atividade comercial primária, aonde nós vamos ter a agricultura, nós vamos ter a pecuária, tá bom? Pecuária, grande produtividade das duas principais fontes econômicas do território. Sobre a agropecuária da região sudeste, assinale a alternativa correta. Tem pouca importância na economia regional e nacional? Tá errado, filho. Isso aqui já foi para o saco. A grande importância tem muita importância. Por quê? A economia regional e nacional e também importância, cadê, ó? Importância internacional. Aqui, ó, internacional. Por que a produção ela é tão vasta? Por causa da produtividade internacional. Seus produtos são voltados exclusivamente para atender o mercado interno? Errado. Exclusivamente não. Há os dois mercados, tanto externo quanto interno. Aqui, ó, externo. Você já entende muito bem. Lembrando que nós temos aqui, ó, a chamada Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, que oferece exatamente todos os dados estatísticos do déficit e do superávit, da compra, venda e comercialização de produtos destinados à extração na agropecuária. Predominância da cultura de subsistência com baixa utilização de maquinário e tecnologia? Errado. Há uma grande predominância. Existe agricultura de subsistência? Existe sim, mas a predominância não é da agricultura de subsistência. A predominância é da agricultura comercial, ou seja, com alto índice de tecnologia. Aqui, ó, com alto índice de tecnologia. Então, nós temos a letra D. Laranja, café e cana-de-açúcar são os principais produtos agrícolas da região. Alternativa certa. Muito bem. Tá bom? Vamos para a nossa terceira dica, que fala sobre a questão natural do território. Lembrando, pessoal, que nós temos aulas aí que são bastante, são bem divididas. Olha só, quando se fala na base natural, vamos colocar aqui, antes de nós prosseguirmos com a questão, a base natural, você tem que entender 4 dos principais eixos. Nós temos o relevo, tá bom? Nós temos o clima, nós temos a hidrografia, que para muita gente é um bicho-papão, e a vegetação. Pessoal, esses 4 conteúdos aqui, eles andam interligados.
ligados. Eles são interdependentes. Então, é impossível você estudar um ou estudar o outro sem estar ligando os pontos. Então, a partir do momento em que você tem o estudo sobre o relevo, que você entende o clima, as principais características da hidrografia e da vegetação, você consegue acertar qualquer questão. O que é que eu tento fazer com vocês? Eu tento nas minhas aulas fazer com que você venha acertar as questões e não simplesmente entender. Claro, entendendo você acerta. Só que aí muitas vezes é tanto assunto que o aluno ele fica assim: nossa, será que se cair isso eu vou lembrar na hora? Não, eu tento treinar você para que você entenda a questão e saiba responder na hora, tá? Então eu trabalho dessa forma, para você acertar a questão. Até porque ninguém aqui quer se formar em geografia. Eu quero apenas acertar a questão e a partir daí gabaritar toda a minha prova. Bora nessa? Na região centro-oeste, a floresta amazônica está associada ao clima. Olha só, na região centro-oeste, a floresta amazônica está associada ao clima tal, úmido, que domina grande parte do estado do Mato Grosso. No caso, ao norte do Mato Grosso do Sul. No extremo sul, na região, há pequenos trechos de formação vegetal denominada campos, associada à ocorrência do clima tal. Já o Cerrado e o Pantanal estão sob influência do clima, então, 3 tipos de clima. Olha só, quando se fala de floresta amazônica, você tem que lembrar logo que a floresta amazônica apresenta um chamado clima equatorial. O clima equatorial é o clima predominante, abrangendo 45% do território nacional. Esses 45% aqui é de floresta amazônica, tá bom? Floresta amazônica. Mas a grande predominância do território de base climática é o clima tropical, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o clima equatorial, e esse nome úmido aqui, ó, já entregou. Então vamos lá. Aqui, ó, a B já foi, a C também. Então nós temos a letra A letra D e a letra E, tá bom? Que domina grande parte do estado do Mato Grosso. No extremo sul da região, há pequenos trechos de formação vegetal denominada campos associada à ocorrência do clima subtropical. Olha só, subtropical. Você pega aqui o Brasil, ó, uma coxinha de galinha. Olha só, você tem um clima equatorial, você tem um clima subtropical e o tropical. Essa parte da região centro-oeste, ó, vai apresentar a base do clima subtropical. Olha só, há pequenos trechos de formação de vegetação denominada campos. Olha só, cadê? No extremo sul, olha aqui, ó, no extremo sul da região, então subtropical. Veja bem, então equatorial já foi, semiárido já foi, equatorial tropical já foi. Só resta a letra A. Já o Cerrado e o Pantanal, na parte central aqui, ó, o Cerrado e o Pantanal, nós vamos ter a influência do clima tropical, tá bom? Tropical. Lembrando que o clima tropical é um clima dividido em 3 grandes porções. Vamos só dar uma apagar aqui. Deixa eu colocar o preto aqui para ficar melhor. Olha só, nós temos as bases climáticas do Brasil. Olha só, nós temos o equatorial, nós temos o tropical, e nós temos o subtropical. O clima tropical, ele vai ser dividido em 3 estratos, tá? Ele vai ser o tropical de altitude, ele vai ser o tropical semiárido, tá bom? E ele vai ser o tropical típico. No caso, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar. Tropical, apagar aqui, colocar o tropical litorâneo, para ficar melhor, para você entender. Apagar aqui. O tropical litorâneo.
Beleza? O tropical de altitude, o tropical semiárido e o tropical litorâneo, tudo bem? O subtropical na base sul do território brasileiro e o equatorial na base norte do Brasil. Então você tem que entender sobre as bases climáticas a chamada pluviometria, você tem que entender a divisão regional, e você tem que entender aqui as áreas as áreas de seca, principalmente no semiárido. Tá bom, pessoal? Então fica aqui as minhas dicas para que vocês venham ter o melhor do aproveitamento relacionado ao concurso do estado da Bahia. Entre em contato comigo, dá uma olhada aqui no número que está aqui embaixo para que você venha adquirir todas as aulas, os simulados, os PDFs, o plantão de dúvida, os exercícios. Não esqueça também, se for o seu interesse, entra no grupo que eu estou fazendo para que você venha aí ficar a par de todo o conteúdo que eu estiver fazendo sobre a isolada de geografia, tá bom? Te aguardo, vem comigo, vem fechar a geografia, conteúdo a mais é sempre bom. Galera, que Deus abençoe vocês, guerreiros e guerreiras, caveira!